Capítulo 15. Recebendo as roupas de Deus para mim. Uma transformação divina. Nascer em um ninho de patos, em uma fazenda, não faz mal nenhum para um pássaro, se vier do ovo de um cisne. Ele agora estava feliz por ter sofrido tanto, porque isso o possibilitava aproveitar muito mais todo o prazer e felicidade à sua volta. Hans Christian Andersen, O Patinho Feio. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como um espelho, mas, então, veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido. 1 Coríntios 13:12. Você já teve um daqueles momentos eureka, em que alguma coisa que estava embaçada de repente se torna clara como água? Betty Moore, querida professora de estudos bíblicos e escritora, descreveu um momento assim para nossa plateia do Women of Faith, Mulheres de Fé, em 2004. Betty é uma mulher forte e apaixonada, que ama a Deus com um fervor poucas vezes visto. Mesmo assim, ela lutou com as sombras do pecado passado, incapaz de receber completamente a alegria do perdão. Ela nos descreveu o que aconteceu uma manhã, enquanto coordenava um retiro para mulheres em Montreal, Carolina do Norte. Ela estava dividindo um chalé com uma grande amiga nossa, Jean Silvius. A noite tinha sido rica com a sensação da presença e a graça de Deus. E mais uma vez, Betty lutou com a dúvida de por que Deus a usava quando sentia que não merecia. Jean fez tudo o que pôde para lembrar Betty do que era verdadeiro, o dom do amor e do perdão de Deus. Mas Betty foi dormir com o coração pesado. Quando acordou na manhã seguinte e olhou pela janela, viu algo que nunca tinha visto antes por ser do Texas. Durante a noite, havia caído uma fina camada de neve, cobrindo a terra com um lenço limpo, branco e brilhante. Betty olhava para fora, enquanto o sol parecia fazer os flocos de neve dançarem de alegria, e teve seu momento eureka. Naquele presente de inverno, Betty finalmente compreendeu, no fundo de seu ser, que por causa da cobertura do sangue de Cristo, ela estava limpa. Venham, vamos refletir juntos, disse o Senhor. Embora os seus pecados sejam vermelhos como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como púrpura, como a lã, se tornarão. Isaías 1:18. Esses momentos podem vir quando estamos esperando por eles ou podem nos pegar de surpresa. Lições no mar. Tive um desses momentos em algum lugar entre Bar Harbor, Maine e Halifax, Nova Escócia, no verão de 2005. Nosso cruzeiro do Women of Faith, Mulheres de Fé, estava nos levando a vários portos de Boston, Massachusetts, a Montreal, Canadá. Foi uma viagem adorável. Enquanto eu estava no tombadilho, logo de manhã, bem cedo, vendo o nascer do sol, me lembrei dos meus tempos de mar. Em cada um dos 3 cruzeiros que sediamos, aprendi alguma coisa significativa sobre Deus, sobre mim e sobre os outros. Robin Hood e os Homens Felizes. Anteriormente, tínhamos levado nossas mulheres para o Caribe e para o Alasca. Não sou uma grande fã das rotas de cruzeiro caribenhas. Parece obsceno passear em um navio luxuoso em portos, onde as famílias lutam contra uma pobreza tão abjeta. Na última viagem, Barry, Christian e eu confundimos a tripulação do navio. Eles estavam acostumados a ver as pessoas saírem do navio em um porto com pouca coisa e voltar com bolsas cheias de coisas de turistas.
nós mudamos isso. Deixamos o navio cheios de bolsas e voltamos sem nada. Cada vez que fazíamos isso, eles ficavam mais confusos do que antes. As bolsas só são revistadas na volta, não no desembarque. Então, eles não tinham ideia de que estávamos levando toda a comida e bebida que podíamos carregar para as famílias locais. Quando subimos para o café da manhã um dia, Christian perguntou a um dos garçons o que aconteceria com toda a comida que sobrasse ao fim de uma refeição. O garçom nos disse que seria jogada fora. Christian ficou horrorizado, porque no dia anterior tínhamos visto algumas crianças que pareciam estar com muita fome no porto. Perguntamos ao garçom quanta comida poderíamos pegar. Ele pareceu um pouco surpreso com a pergunta. Vocês norte-americanos comem muito. Comem mais que uma manada. Na verdade, não é para nós. Expliquei enquanto tentava disfarçar uma risada. Estávamos pensando se poderíamos levar um pouco da comida do navio para alguns dos habitantes locais. Pois bem, ele virou um Robin Hood e embrulhou tudo em caixas para a viagem com um fervor que teria deixado Ricardo Coração de Leão orgulhoso. A manhã inteira realizamos nossa operação secreta. Sentíamos-nos como o irmão André, contrabandeando Bíblias para a China. Enquanto refletia sobre a experiência, percebi que a barreira que existe em um navio de cruzeiro entre os passageiros que pagaram uma nota preta para estar lá e a tripulação que muitas vezes trabalha por um salário mínimo e envia cada centavo para suas famílias, havia sido quebrado por um instante por causa do desejo comum de fazer um pouco de justiça e misericórdia neste mundo. Enquanto o garçom trabalhava com a minha família aquele dia, senti por apenas um instante como se fôssemos uma família. Rótulos e uniformes nos separam muitas vezes, mas por dentro somos todos carne e osso, com esperanças, sonhos e desapontamentos, esperando por ao menos alguns poucos momentos que façam sentido, que pareçam certos em um mundo que há tanta coisa errada. Rolar de rir. Nosso próximo cruzeiro foi para o Alasca. Foi uma experiência de tirar o fôlego. O cenário era magnífico, com fiordes e lagos, geleiras e montanhas se espalhando diante de nós, enquanto navegávamos por águas congeladas. O ponto alto foi quando íamos andar de trenó puxado por cães. Christian, Barry e eu fomos levados de helicóptero para uma das grandes geleiras onde, por 6 meses, todo ano, há um acampamento de 200 cachorros no topo. Todos nos encapuzamos como esquimós canadenses. E enquanto descíamos do helicóptero para a neve, pensei novamente como Christian é abençoado de poder ver tantas coisas. A guia nos acompanhou até nossos cachorros para irmos nos familiarizando. Uma das cadelas tinha recentemente dado à luz 6 filhotes e deram a Christian uma dessas bolinhas de pelos para segurar. Depois de termos conhecido o acampamento, estávamos prontos para ir. Barry e eu montamos no trenó e encaixamos Christian entre nós. Nossa guia gritou alguma coisa parecida com "Vamos!" E lá fomos nós. Que maravilha! Os cães dispararam pela neve como o expresso polar. A pura alegria me fez rir bem alto. Depois de nossa primeira corrida, a guia perguntou a Christian se gostaria de guiar os cães. Ele respondeu: "Sim, senhora." Ela falou: "Tudo que você tem que fazer é segurar firme, se divertir e, se cair, role e ria bastante." Parece uma boa filosofia de vida. Eureka! Minha mãe Beth estava conosco em nosso cruzeiro de 2005. Ela ainda mora na mesma cidadezinha na Escócia onde eu cresci, mas sempre conseguiu voar para se juntar a nós em cada um dos nossos cruzeiros. Graças a Deus pelas milhagens.
Enquanto embarcávamos no navio em Boston, tudo o que eu conseguia pensar era quanto trabalho tinha para fazer. Estava trabalhando nesse manuscrito e em um novo livro infantil, Gigi, God's Little Princess. Gigi, a princesinha de Deus. E como é praxe todo verão, estávamos em nosso período mais atribulado no Women of Faith, Mulheres de Fé, porque tínhamos conferências todos os finais de semana. Levei meu computador esperando que, em algum momento, entre nossos encontros entre ficar com Barry e minha mãe ou jogar ping-pong com Christian, conseguisse escrever algumas frases inteligíveis. Nas conferências nos fins de semana, há entre 12 e 20 mil mulheres conosco por 2 dias, mas no navio são 600 mulheres durante uma semana. Então existe a oportunidade de nos conhecermos mais profundamente. Havia 3 mulheres em particular com quem eu passei algum tempo, e cada uma me tocou profundamente, enquanto pensava em nossa luta para sermos mulheres maravilha. Uma estava lidando com eventos dolorosos de sua infância e no relacionamento com seu pai. Outra estava sofrendo de depressão por ter sido abandonado por seu marido, que a deixou com os 3 filhos. Uma outra estava sofrendo por ser solteira e sentir-se muito solitária. Eu me sentei no tombadilho uma noite, vendo a lua desenhar uma faixa de luz alaranjada na água, e pensei em suas histórias. Estava orando por elas e as circunstâncias difíceis que estavam enfrentando, quando o meu momento eureka chegou. Estamos no ninho errado. É por isso que tudo parece tão errado. É por isso que não gostamos do reflexo que vemos no espelho. É por isso que experimentamos tamanha solidão às vezes. Como patinho feio, nascemos no ninho errado. Uma parábola. Agora, antes que você pense que disparei por alguma trilha ornitológica de coelho, deixe-me explicar o que quero dizer com uma ajudinha de Hans Christian Andersen. Quando Deus criou Adão e Eva, quero que imagine que Ele os fez como lindos cisnes. Eles eram graciosos e elegantes. Cada movimento parecia natural enquanto nadavam lado a lado. Quando olhavam seus reflexos, viam exatamente o que esperavam ver: beleza e perfeição. O Éden era o ninho perfeito para os cisnes. Oferecia tudo que poderiam precisar. Mas, um dia, uma serpente marinha se aproximou dos cisnes e falou que havia mais coisas. Ela os incentivou a experimentar esse fruto que não havia sido comido. Quando eles experimentaram, foi como se um terremoto roncasse sobre o lago e a água calma foi agitada, derrubando suas penas, jogando detritos por seu caminho, grandes ondas arrebentando entre eles. Ainda tentaram esconder o que tinham feito do guardião dos cisnes, mas não importa o que fizessem, não conseguiam deixar a água calma, como um mar de vidro novamente. O guardião dos cisnes disse que eles não podiam mais viver no Éden. Estavam banidos. Quando eles andaram sobre a terra empoeirada, suas penas ficaram todas marrons e embaraçadas. Na primeira vez em que o cisne fêmea viu seu próprio reflexo em uma poça d'água, ficou traumatizada. Não mais linda e branca. Ela não se reconheceu. Nada mais lhe era familiar. Se antes ela tinha nadado lado a lado com seu parceiro, hoje eles se bicavam ou nadavam sozinhos. Quando ela soube que ia ter um pequenino, fez tudo o que pôde para recriar o ninho do Éden, mas não importava quanto tentasse, não lhe parecia nem um pouco um ninho de cisnes. Pensou no que o guardião dos cisnes tinha dito antes de deixarem o lago do Éden. Dos seus ovos nascerá o Salvador dos cisnes. Ela pensou: será que
será deste ovo? Quando aquele pequeno ovo rachou e o bebê lutou para se libertar dos resquícios da casca, os cisnes prenderam fôlego. Ao verem seu pequenino, não conseguiram olhar um na direção do outro. Todo o semblante do cisne tinha desaparecido. Tinham tido um patinho bem feio. O patinho cresceu e, quando aprendeu a nadar e brincar, frequentemente pensava naqueles primeiros dias e se perguntava por que sua mãe nadava sozinha, bicando suas próprias penas. Então, apareceu mais um ovo no ninho. Agora, os cisnes sabiam que não haveria cisnezinhos, então receberam bem o próximo patinho. O primeiro patinho nunca os perdoou e ficou ressentido com esse que agora chegara, cuja vinda parecia ser recebida muito mais efusivamente do que a sua. Uma rocha pequena e dura cresceu dentro dele, que foi cultivada todo santo dia, até que não havia mais nada a fazer, a não ser matar esse quieto intruso. Seria uma punição para todos eles. Enquanto a mãe nadava sozinha, aquela noite, ambos patinhos ausentes, um morto e o outro banido, ela chorou. O ninho errado. Eva não tinha como saber quanto tempo teríamos que esperar por nosso Salvador. Um dia, olharemos para aquele mar de vidro e descobriremos que, na verdade, somos cisnes novamente. Mas enquanto isso, lutaremos contra nosso reflexo, contra nossas penas, contra nosso ambiente. Achamos que se fizermos muitas coisas, ninguém notará a cor de nossas penas. Nosso desafio diário é lembrar que o que agora vemos refletido no espelho é apenas temporário. Costumávamos ser cisnes, mas em vez de um casaco branco como a neve, usamos um marrom e áspero. Fomos feitos para mais, e quando fomos tirados do Éden e postos nesta terra, não era possível que algum dia nos sentíssemos em casa. Quando Jesus veio, ofereceu-se para pegar nossa sujeira e pô-la em seu casaco branco como a neve e nos deixar repousar sobre suas penas, de modo que, quando o Pai olhar para nós, verá como sempre deveríamos ter sido, cisnes. Jesus nos vê como realmente somos e nos ama e incentiva a irmos até Ele. Oferece-se para limpar nossos armários e enchê-los de vestes que nos mantenham sãos e aquecidos até vermos o Salvador dos cisnes face a face. Então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Apocalipse 21, 1-4.